Os números do tabagismo no mundo ainda são preocupantes. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte evitável do mundo. A OMS estima que 1/3 da população mundial adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. Desse total, 47% são de homens e 12% de mulheres. Estudos mostram ainda que o tabagismo é responsável por 90% dos casos de câncer no pulmão. Entre os 10% restantes, 1/3 é de fumantes passivos. 85% das mortes são causadas por bronquite e efizema, 45% por doença coronariana em pessoas abaixo dos 60 anos, 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio em pessoas com menos de 65 anos. Já 30% das mortes ocorrem por outros tipos de câncer, como de boca, laringe, faringe, esôfago e pâncreas. 25% das doenças vasculares, entre elas derrame cerebral ou AVC. As pessoas olham o cigarro apenas como sendo uma causa só de câncer de pulmão. Antes de acontecer o câncer do pulmão, que em torno de mais ou menos 80% dos cânceres de pulmão são de causas de tabagismo, você tem também outras doenças principais que se chama doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que não só é do pulmão, é uma doença que acomete o pulmão, o coração, o fígado, o músculo, acomete todo o seu organismo de uma maneira geral. Então o indivíduo começa a perder forças, ele começa a perder ar, ele tem dificuldade para respirar, ele pede para respirar e não consegue, porque o tabagismo, o tabaco, ele começa a destruir determinadas células que são chamadas de alvéolos. E nesses alvéolos há uma troca de gases, daquilo que você respira pelo que você tem dentro do seu organismo, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico. E o cigarro é muito deletério. Então, uma das principais causas das doenças do tabagismo é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E outra causa de morte evitável, né? É o câncer de pulmão. E o que dizer do fumante passivo? Aquele indivíduo que não fuma, mas está exposto à fumaça de cigarros de parentes, vizinhos, amigos ou colegas de trabalho. O conselho que eu dou para essas pessoas que são acompanhantes de fumantes, que são os fumantes passivos, que são passivos, inclusive, de ter as mesmas doenças que o fumante. Esse é que é o problema maior. Então, aí nós temos que trabalhar essas pessoas também quando elas começam a sentir os sintomas. Então, primeira coisa é pedir ao fumante para ele não fumar perto dela, que tenha o respeito pelo não fumante. Ainda de acordo com o pneumologista, ainda é possível ter uma vida saudável mesmo depois de muitos anos fumando. Essa é uma das dádivas que Deus deu ao homem, é assim aquele poder de se regenerar. Então tem trabalhos que mostram, tem um trabalho de um cara chamado Fletcher, que ele mostra que independente da idade que você para de fumar, você consegue uma sobrevivência maior. O problema todo do fumante é assim, ele começa a fumar, você não vai ver nunca um indivíduo com doença pulmonar obstrutiva crônica menor do que 40 anos de idade. Então, para ele começar a destruir tudo aquilo que o pulmão tem, ele demora muitos anos. Então, o pulmão tem 300 milhões daquelas células que eu falei de alvéolos, tá? Então, ele destrói muito aos poucos, mas ele destrói. E quando ele para de fumar, deixa de destruir. Então, ele não tem mais destruição, ele não tem regeneração, mas não para, não destrói mais. Essa é uma das dádivas maiores, porque o fumante, quando ele para de fumar, ele consegue voltar a sentir o cheiro da comida, o cheiro da namorada ou ela, o cheiro do namorado, tudo que você puder imaginar de bom. Então, aos fumantes que estão nos ouvindo, pare em qualquer momento da sua vida. Isso é muito importante. No agreste alagoano, ainda é possível ver pessoas trabalhando na plantação do fumo de corda. Este agricultor, há mais de 30 anos, tira o sustento da família assim. Seu José Pedro é agricultor aqui em Craíbas e trabalha há mais de 30 anos com o fumo. Seu José, o senhor aprendeu a fazer esse tipo de plantação com o pai? Como é que foi? Com o pai. Desde que nós nascemos, ele trabalha com fumo, isso é cultura de pai para filho. Hoje esse é o único tipo, digamos, de sobrevivência, de renda que o senhor tem? Pra gente é, né? Que a única solução que a gente faz aqui é plantar um pezinho de fumo. Se não plantar, como é que a gente vai? Não sai do canto, não. Tem que plantar.
O Brasil ainda é o maior exportador de tabaco em folha do mundo e apesar dos males que o cigarro provoca, a nicotina ainda é uma das drogas mais consumidas. Parar de fumar é uma dádiva. É uma dádiva que de cada 100 fumantes, apenas 3 conseguem parar sozinho. Se você não consegue parar sozinho de fumar, tem as ajudas. Então, o pneumologista, o cardiologista, o médico de uma maneira geral, quando o paciente chega no seu consultório, você já começa a olhar para ele como um ex-tabagista. Mas nem sempre ele consegue parar sozinho e aí você começa a ter outras variáveis. Uma delas é o tratamento químico, é o tratamento usando produtos químicos, tá? Que você, para ajudar a parar de fumar, hoje você tem a bupropiona, você tem a vareniclina, tá? Você tem os chicletes ou os adesivos de nicotina, tá? Além disso, eles ajudam de uma forma, mas tem que ter o acompanhamento. Para isso existe hoje núcleos de acompanhamento ao tabagista. Então, o núcleo de acompanhamento ao tabagista, por exemplo, no hospital universitário, nós temos um núcleo de acompanhamento ao tabagista, onde ele tem o tratamento, além do tratamento com medicamentoso, ele também tem um tratamento com a enfermagem, com o psicólogo, com o médico, e com uma equipe multiprofissional. Essa é a necessidade que esse indivíduo que não consegue parar sozinho, ele tem como ser ajudado.